É sempre uma satisfação imensa poder estar com os companheiros da Escola de Jesus Cristo aí de Campos, né? E grandes recordações, grandes bênçãos, uma energia muito profunda, muitos ensinamentos, muitas aulas, né? Muitas pessoas que nos abraçam com tanto carinho, com tanta energia. Vamos fazer uma pequena leitura de um poema de Alta de Souza que está no livro Parnaso de Além Túmulo, para fazer um preparo para a nossa prece inicial. Chama-se Contrastes. Boa noite, João. Chama Contrastes. Existe tanta dor desconhecida, ferindo as almas pelo mundo em fora, tanto amargor de espírito que chora, em cansaços nas lutas pela vida. E há também os reflexos da aurora, de ventura que torna a alma florida, a alegria fulgente e estremecida, aureolada de luz confortadora. Há, porém, tanta dor em demasia, sobrepujando instantes de alegria, tal desalento e tantas desventuras, que o coração dormente, a pleno gozo, deve fugir das horas de repouso, minorando as alheias amarguras. Então, um soneto de Alto de Souza, diante dos contrastes que a vida nos oferece, e é por isso, diante de tantas dores, né, vividas, que vivemos, que viveremos, é que elevamos o nosso pensamento a Jesus, rogando a sua paz, o seu envolvimento, ao nosso propósito de discutirmos e conversarmos um pouco sobre a vida deste coração que é afeto aos nossos, que é Dona Ivone do Amaral Pereira, que possa levar os nossos sentimentos e ser um período de muito ensinamento, para que, elevando os nossos sentimentos, a sua bravura, tenacidade e a qual ela viveu todas as suas personagens, possa nos estimular ao progresso, à bênção e à paz. Envolva todos os nossos companheiros internautas que estão nesta mesma vibração, nesta mesma sintonia, e juntos possamos atravessar minutos de alegria e de paz e de muito conhecimento. Fica conosco, Senhor, e esteja em nossos corações. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje vamos falar do livro Cavaleiro de Lumières, a sequência da trilogia começada nas Voragens do Pecado e que finaliza com o Drama da Bretanha. Gostaria de tecer alguns agradecimentos a todos aqueles que aqui estão, e vou começar em especial pelo nosso irmão e amigo, não o conhecia aqui na Terra, né? Rubens Fernandes Carneiro, que hoje completa 5 anos de desencarne, um trabalhador, pelo que fiquei sabendo, muito intenso, foi presidente da Escola de Jesus Cristo. Então fica aqui o nosso abraço, a nossa lembrança, né, de todos aqueles que estiveram no início, e nós estamos aqui dando continuidade com pequena porção de auxílio, e outros virão, e a vida é esse ciclo, né, que não se fecha jamais, numa espiral ascendente, uma perfeição, alegria, paz morredora. Agradecimento ao Flávio, né, Flávio Tavares, filho da Dona Hilda, esposa do Sr. Clóvis Tavares, o Pedro Tavares, que me auxilia aí na questão da tecnologia, a Silvinha, a Rosane, ao Rafael, Viviane, seu esposo de Jaume, Abigail, Alcione, Celcinho, Luizinho, Margaridinha e o meu amigo João, né, que foi o médio intermediário para que eu encontrasse aqui na Escola de Jesus Cristo o refúgio para o coração de tanto aprendizado, de tanto carinho. Então vamos começar o estudo dessa noite fazendo uma referência ao primeiro livro, Nas Voragens do Pecado, e na página 317, em que o Espírito Charles diz assim, abre aspas, esta história, leitor, não tem por enquanto um verdadeiro desfecho.
Será ela antes o drama coletivo de uma humanidade em choques consigo mesma, recalcitrante contra a urgência de se reerguer para a finalidade gloriosa que a espera no seio da verdadeira vida, a espiritual. Então, o que ele nos vem conclamar? A vida da Dona Ivone, ou de todos aqueles que têm a caridade de abrir as suas almas, as suas próprias vidas, as suas dores, os seus equívocos, as suas alegrias, as suas felicidades, enfim, as suas experiências para nós, é como se fossem arquétipos que nós utilizamos para extrair experiência, aprendizado, para minorar os nossos objetivos, as nossas dores e fazer com que a nossa caminhada seja mais amena, né? Embora toda experiência ela agrega valor. Então, quando nós abrimos, né, Dona Ivone abriu, eu falo em caridade, porque abriu a sua própria vida, suas próprias experiências, e vovó sempre me falava que que o coração alheio é uma terra que ninguém pisa. Então é com muito carinho e com muita reverência que nós vamos aqui falar, né, dos equívocos, inclusive de suicídio, da Dona Ivone, daqueles que conviveram com ela, sem nenhum juízo de valor, né? Ela deveria, não deveria, se fosse eu não faria, né? Então é com muito carinho e com preto de gratidão que nós vamos então abordar a vida, né? Explorar a vida da Dona Ivone do Amaral Pereira neste livro chamado O Cavaleiro de Lumière, que ocorreu aí no século de 16, né? Depois, século 17, me perdoem. Lá no que se chama Flandres. Flandres tem a Flandres Ocidental, a Flandres Oriental, né? Que são províncias da Bélgica. A Flandres Ocidental, onde tem a comunidade que ela nasceu, tem como capital Bruges, onde vai desenrolar uma parte da nossa história, né? Então, o livro é muito interessante e começa, depois, na medida que a gente for falando, havendo necessidade, a gente faz referências ao livro Passado nas Voragens do Pecado, porque, como disse, é uma trilogia e as personagens e a história, né, e a prova da reencarnação estão todas vinculadas e os exemplos e se preparando também para o outro livro, que é Dramas da Bretanha, né, de forma que realmente quando nós não conseguimos fechar as nossas experiências, dar passos decisivos no crescimento da nossa vida em uma própria existência, Deus nos oferece a reencarnação para reencontrar outras almas, outras oportunidades e sedimentar de vez em nossos corações a perfeição relativa dentro do que a vida me oferece, dentro da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade moral e principalmente dos nossos esforços, né? Eu gosto sempre de citar a frase de Leon Denis no livro Problema do Ser do Dador, que diz que são três as potências da alma: o querer, o saber e o amar, né? Então, grandes experiências nós vamos ver, inclusive a respeito da vingança, né? Fica provado definitivamente que não serve para amenizar as nossas dores. No último livro, Nas Voragens do Pecado, Dona Ivone do Amaral Pereira se equivoca e passa a sua vida para vingar a morte dos seus familiares. Se junta com Catarina de Médici contra Luís de Narbonne, que foi aquele que matou os seus familiares, em especial Carlos Filipe I e Carlos Filipe II, que estão também nesta obra, de forma que ela, ao desencarnar, só encontrou a decepção, só encontrou a frustração, só encontrou a solidão porque estava afastada dos seus familiares, né? Porque ela decidiu de per si que a vida só teria sentido se ela vingasse a morte dos seus familiares, como se alguma coisa na vida fosse contrária às leis divinas, né? Então ela não tinha um vínculo, embora o seu pai e o seu irmão, Carlos Filipe I e Carlos Filipe II, estivessem como vanguardeiros do Evangelho,
né, vinculados aí ao protestantismo, mas ela não sentia na sua emoção, né, no seu coração, o que já nos ensina também que não basta nós estarmos ao lado de espíritos benevolentes, de nossos irmãos mais avançados, né, que a gente chama de ou espíritos de luz, ou espíritos evoluídos. Isso não determina a nossa evolução. A evolução ela é individual, eles nos secundam, eles nos auxiliam. E aí nós vemos Carlos Felipe I, Carlos Felipe II, reencarnando uma vez mais ao lado, né, de Dona Ivone do Amaral Pereira, Roberto de Canaleiras, o Frederico G, que foi seu noivo no livro anterior, para dar o suporte, mas nem isso foi suficiente para que se transformasse o coração de nenhum desses três, que são os personagens principais que nós vamos dar ênfase no livro Cavaleiro de Númenóres. Né? Ela participando de uma vingança novamente, né? E antes disso ela participou da traição do seu marido, Henri de Númenóres. Ela traiu-o novamente pela segunda vez, depois traiu o seu marido, o seu segundo marido, vamos dizer assim, Luís, e depois ela vingou e traiu o seu amante Ferdinand de Gorres. Né? Então, quer dizer, é um livro efetivamente de tragédia, né? Mas a tragédia, desde a Grécia Antiga, ela vem trazer para nós uma experiência muito boa, né? A vivência. Nós sentimos, não tem como pegar um livro desse e não ser tocado dentro do seu próprio íntimo, né? Nos seus nervos, nas suas emoções. Não tem como sorver uma lágrima, não tem como parar o livro e deixar de fazer reflexões profundas sobre a sua própria vida. E este é o outro ensinamento que ele nos oferece, né? Que o romance, né? que a história de personagens reais, o Charles sempre deixa isso bem claro, foram histórias verdadeiras. Então, nós podemos que aproveitar, né? Disso é o adágio popular, que o homem inteligente aprende com as suas próprias dores e o sábio aprende com as dores alheias. Então, um dos objetivos é trazer para nós que a vingança não nos leva a nada, senão a maiores dores, senão a frustrações, né? Senão a nos afastar daquelas pessoas as quais nós amamos, né? Daquelas que são nossos parentes espirituais, que nos auxiliam, que estão conosco nos prédios reencarnatórios, nos dando suporte e juntos caminhando para o processo da paz morredoura e da felicidade suprema. Né? De forma que o livro abre, né? O Charles, ele abre falando de Henri Númenóres. Henri Númenóres era filho de Maria Númenóres e de Arnold Númenóres, que são seus pais, né, que são reencarnações. E aí nós já vamos falar que o Arnold Númenóres foi o seu tutor, enquanto Luís de Narbonne, nas Voragens do Pecado, ele era padre, né? Então, ele que cuidou do Henri, que era órfão, né, entregado pela sua mãe, até que ele desenvolvesse dentro da área militar, mesmo dentro do conhecimento da fé. Então, ele foi ardoroso defensor das ideias católicas romanas da época, né? Juntou-se com Luís de Narbonne, né? Chamado Cavaleiro da Fé, juntou com Catarina de Médici e fez parte aí da Noite de São Bartolomeu e posteriormente foi lá e matou a família da Dona Ivone, né? Que na época chamava Ruth Carolina. Né? Depois nós também entendemos que esta família que ele matou era a sua própria família espiritual, que algumas crianças que lá estavam na noite em que ele, a espada em cima do seu cavalo, matou e dizimou aquela família, eram filhos de outras encarnações, né? A mãe de Ruth Carolina tinha sido outrora sua mãe também, então uma dor profunda na sua alma, e eles voltam novamente na reencarnação, agora na Flandres Ocidental,
né, numa pequena comunidade chamada Stannisburg. Desculpem aí a pronúncia, não sou muito afeito a isto, mas o importante é a história que nós vamos entender. E aí o Monsenhor B é o seu pai, Arnold, e a Blandina, que foi cúmplice lá nas Voragens do Pecado, cúmplice da vingança que Ruth Carolina, que é a Dona Ivone do Amaral Pereira, junto com o espírito de Otília, que era a sua cunhada, que era a noiva do seu irmão, Carlos Felipe II, que é o Charles, né? Ela foi cúmplice, então ela volta para, junto com Arnold, serem pais de Henri Numies. Então o Henry, ele abre o livro, ele está numa bebedeira, né? Ele está ébrio, ele está alguns dias bebendo. Por quê? Porque ele sofreu uma traição de Berthe de Somerville de Stannisburg, que é a Dona Ivone do Amaral Pereira. É assim que abre o livro. E aí nós temos uma reflexão do padre Anthony Thomas de Vermont, é o padre Tom. Quem que é esse? É Charles. Quem que é Charles? Carlos Felipe II, né? Que também reencarnou, né? E ele era pupilo do padre Rômulo de Ambrosini. Quem que é o padre Rômulo? É o doutor Bezerra de Menezes, que fora Carlos Felipe I no livro Nas Voragens do Pecado. Então, mais uma vez, veio sedimentar. Não basta estarmos ao lado de espíritos de luz, espíritos desenvolvidos, experientes, né, benevolentes, para que a nossa vida se transforme. Há de ter um esforço pessoal, há de superar os seus próprias limitações nas questões morais e nas questões intelectuais, porque somente o amor fraterno há de sedimentar e de ser o grande caminho para a nossa paz. Então o padre Thomas, que foi junto com o padre Rômulo buscar o Henri Numies na taberna, que estava bêbado, ele faz algumas reflexões, né? E é isso que eu vou ler agora para vocês. Ele fala assim: Ah, Berti, Berti, que mistérios magnéticos existirão em tua alma, para assim perderes de amor a quantos varões se aproximam de ti. Aí nós vamos ver o que é o poder do magnetismo que este espírito, essa individualidade, essa personalidade da Dona Ivone já tinha, como nós vimos na outra vez que tivemos a oportunidade de falar nas Voragens do Pecado, desde Lígia, no ano 40 depois de Cristo, né, quando ela casou-se com Sacaran. Ela já tinha esse magnetismo. E ele diz assim: Franz Smith, que se envenenou e morreu por ter tido a desventura de amar-te. Olha só. Manfred, que se exilou para a Holanda, tentando esquecer o teu desprezo. Rudolf, que por pouco não enlouqueceu ao constatar que te divertias à sua custa, em vez de amá-lo como ele pretendia. Henri, com que te casaste para desgraçá-lo, porque ela o traiu. Luís de Stannisburg, o irmão colasso de Henri, que se tornou infame, sendo um caráter generoso ao se apaixonar por ti e raptar-te. E eu, olha que interessante que ele já começa a declarar o seu amor. Eu, Berti, que também te amo e não tive forças de este insensato coração rasgar para esquecer-te. Né? O amor não precisa esquecer. Ele precisa ser como de Thomas, sublimado. Não o amor humano, não o amor da mulher e do homem, mas o amor que deseja o desenvolvimento e a purificação do espírito amado ao seu lado. Quem ama deseja o amor do outro, deseja a felicidade do outro, deseja a paz, deseja a leveza. Nós vamos recordar que ele foi Sacaran, foi o primeiro marido, e daí até esta época ele conseguiu sublimar o amor de Lígia, de Dona Ivone, né, de Ruth Carolina e de Berthe de Somerville. Contudo, Henry, Rudolf, Manfred, Louis e o Franz Smith, nenhum deles conseguiram. Então, quantas pessoas ali estiveram perto dela
E todos eles, né, se envolveram através da paixão, através daquela força, né, muito intensa da sensualidade, da capacidade que ela tinha de envolver em questões amorosas com todos aqueles que estiveram perto dela. E é interessante porque vemos então aqui, como Ivone do Amaral Pereira, ela já conseguiu, né, porque não teve envolvimento, não teve casamento, não namorou, não teve envolvimento humano, desse amor humano, já exercitando o amor fraternal que Dr. Bezerra, que o Charles tem então para ela. E olha que interessante, porque é muito forte essa questão, né? Eu nem consigo me aprofundar de entender qual a relação a nível sentimental, que com certeza vara aí os séculos passados, do próprio Henry, né? que é o Luiz de Narbonne. E Charles diz assim: Henry amara até o fanatismo, até a loucura, até o servilismo a essa mulher encantadora. Né? Então, quer dizer, todo amor que vira paixão, que te controla, que já não traz a sua paz, mas traz uma dependência. A palavra servilismo é muito forte. Né? Você ser servil, Jesus disse isso para os seus discípulos: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, vos chamo amigos, porque é o maior de todos os títulos. Então que o nosso amor não seja servil para ninguém, em nenhuma circunstância. Ele deve ser livre, ele deve querer o desabrochar do outro, do coração, a felicidade do outro. A felicidade do outro passa a ser a nossa própria felicidade. Mas Henri de Lumière, que é o Roberto de Canaleiras, né, são vários sinônimos de vários livros que a gente, interessante, não conseguiu se desvencilhar desta paixão, né, tórrida com a Berthe. E aí, lá na frente do livro, o Charles faz uma profecia, eu que estou colocando esse nome, né, de profecia, porque ele diz assim sobre Berthe, fazendo uma outra reflexão. Né? Você vê que a figura dele, ele vai vivendo, ele vai sentindo, compartilha das dores, né, da sua comunidade pequenina de Stannisburg. E então todos aqueles que conviviam com ele, principalmente Berthe, né, muito afeita ao seu coração, ele faz muitas reflexões e que traz, que o importante é que a gente traga para a nossa vida atual. Né? A rememorar uma vida, igual da Dona Ivone no livro, é para que a nossa vida hoje se transforme de uma maneira mais intensa, né? Para que a gente aproveite a nossa encarnação. Ele diz assim: Berthe de Somerville não era de têmpera a sofrer esperas e incertezas. Falando um pouco do perfil psicológico da Berthe de Somerville. Era uma alma positiva e arrojada, insofrida e intimorata, que não se resignaria a situações passivas. No dia em que essa alma se renovasse para o amor de Deus e se desse à prática do bem, como aconteceu a partir de 1900, no dia 24 de dezembro, que foi quando a Dona Ivone do Amaral Pereira nasceu em Rio das Flores. Então, no dia em que essa alma se renovasse para o amor de Deus e se desse à prática do bem, seu triunfo repercutiria nos céus. Porque há mais festa no céu para um pecador que se renova do que para 100 justos que perseveram, já disse Jesus. E ela seria considerada exemplo para as almas frágeis que se deixam descrer do próprio progresso. Né? Então, quer dizer, a par de toda a confusão e de todo o sofrimento, principalmente para ela, né? Porque a vingança que ela fez com seus familiares e aqui a vingança que ela quis fazer de Luz através do seu amante, que nós vamos ver mais para frente, na verdade a grande dor e o grande sofrimento é para ela, é para sua alma. Ela que se atrasou, ela se suicidou, ela sofreu, ela teve estertores, ela cultivou obsessores. Né? Que venham entravar, que venham cobrar dela fidelidade, porque havia destroçado imensos corações, havia incentivado
Franz ao suicídio, né? Porque ela tinha esse magnetismo e essa capacidade, mas quando virou esta polaridade. E aí não nos surpreendamos quando muitas pessoas que têm essa capacidade, esse vigor, né, de viver a vida na sua intensidade, mas estão vinculadas ao mal, quando elas mudam o polo e se dirigem para o bem, elas geralmente passam como um cometa na nossa vida. Né? Por isso que no Apocalipse está nem quente ou frio. O Saulo não foi assim? Né? Ele não era um grande defensor, e grande defensor que ele foi, né, do judaísmo, ele não estava contra o próprio Jesus, né? De forma que quando ele entendeu, ele modificou, ele foi como um cometa, e aí fez da sua vida tudo aquilo que a gente conhece. Assim foi Dona Ivone. Né? Por isso que, embora reencarnasse aqui, ainda com questões, com expiações em relação ao seu suicídio, né? Com provas em relação ao auxílio aos outros suicidas, né? Ela escreveu o livro memorável sobre o suicídio, né? E desencarnou, sendo exemplo para muitas almas frágeis, tíbias, inseguras, porque esse foi. Mas até que se chegasse a esse patamar, muito ela sofreu e muito fez sofrer. E o que o Henry, quando estava, né, nos estertores da embriaguez, o que ele diz? É de sangue que eu preciso, ainda que seja o meu próprio sangue, pois se os não puder matar, matar-me-ei a mim mesmo, para fugir à insuportável vergonha desta dor que me despedaça. Ó dor infame, dor da desonra e do opróbrio, por que te suporto assim? Né? Quer dizer, um homem que havia sido traído pela sua esposa, mas estava mais preocupado com a vergonha alheia, com aquilo que os outros iriam dizer. Chamador de dor infame. Quando Leon Denis nos ensina que a dor é uma companheira, a dor é uma mestra, a dor é uma força de equilíbrio nas nossas vidas, e que é difícil mostrar a essas almas a grandiosidade da dor, porque os grandes espíritos, quando vão reencarnar, ainda que não precisem passar por provas e expiações, eles pedem a dor, porque a dor desperta, ela abre a nossa alma para possibilidades infinitas, inimagináveis. E ele não, ele era ateu. Por quê? Porque enquanto era cavaleiro de fé, ele tinha uma fé cega. Ele achava que deveria fazer tudo pela igreja. E ele participou do massacre de São Bartolomeu. Né? E depois a traição da sua esposa Ruth Carolina, para então, em comunhão com a Catarina de Médici, e ele então morre, né, em situação deplorável, né, nos calabouços do palácio então que vivia o rei Carlos IX e Catarina de Médici. E aí ele vai para o outro extremo, ele vai para o extremo do ateísmo, né? Da negação de Deus, das forças espirituais, do amor, da fraternidade. Por isso ele não entende a dor. Mas aqui nós vamos entender por que Henri de Lumière, logo depois, na segunda traição, ele não vai suportar essa dor imensa e vai cometer então o suicídio. Mas como começa essa história? A gente retorna aí 20 anos antes, onde na comunidade de Stanisburg vivia Clarice de Somerville, Claire de Somerville, considerada o anjo dos pobres. Né? E aí o que a gente observa? Em cada família, em cada comunidade, tem esses espíritos de vanguarda que vêm para auxiliar, que vêm para secundar aqueles que estão em provas, em expiações, que precisam do suporte emocional. Né? Então ela é chamada o Anjo dos Pobres, casada com o Barão de Frederick. Eles têm um filho chamado Louis Frederick de Stanisburg, que é irmão Colácio de Henri. Por quê? Quando nasceu, ela ficou doente, não tinha capacidade de amamentar o seu filho. Quem vai amamentar o filho da Claire com o Barão, né? Que é o Louis? A Maria de Numieres, casado com Arnold, que eram trabalhadores do Barão. Né? Então, eles são da mesma idade, me parece. Então, a Maria de Numieres amamenta Louis e amamenta o Henri de Numieres.
né? 5 anos depois deles terem nascido, ela tem uma roupeira chamada Berthe Fouquet, perdoem. Então, ela começou a trabalhar lá e se envolveu com o irmão da Marie, que veio, né, de uma outra localidade. Ela trabalhava para sustentar, ela morava com seu pai, muito sofredora, muito paupérrima, e aí muito bonita, né? E ele então, chamado Renaud, cadê o nome? Renaud de Somerville, Fidalgo Renaud de Somerville, né? Se envolve com ela, tem um caso, e ela engravida, e ela então vai para ter o filho junto com seu pai, se despede da companhia da Mari, e aí o seu pai morre, ela tem a filha e vai atrás do Rômulo, do padre Rômulo, que é o Dr. Bezerra, porque ele é o grande pastor, né, daquela comunidade, e todas as dores acabam vindo até ele. E ele então vai até ao palácio dos Stannisburg, conversa com a Claire e ela assume a filha, e depois ela desencarna, né? Ela morre e fica com o nome da mãe, né? Então, Dona Ivone renascendo como Berthe, já órfã, né, de pai e órfã de mãe. Por quê? Porque fora filho de Dr. Bezerra e irmã de Charles nas Voragens do Pecado e não soube aproveitar, né, o ambiente familiar e quis vingar a morte dos seus familiares. Então ela vem na próxima reencarnação, que é essa agora como Berthe, e ela vem órfã de pai e de mãe, sendo adotada por Claire. Passado algum tempo, a Claire morre, mas deixa um recado para o seu filho, que era mais velho, mais 5 anos mais velho do que a Berthe de Somerville. Ela então aí já estava com 10 anos. Que ele deveria casar com ela quando ela tivesse a idade, né? A maioridade, porque ela era sozinha no mundo. Tá? Só o que acontece com a morte de Claire, o barão, né, Frederick, pega com seu filho e vai viajar o mundo. Não leva a Berthe, porque não seria propício para isso. Deixa e Berthe vai morar com a família Numiers, muito bem aceita, né, com todo carinho, com todo amor pelo pai, né, Arnold Numiers, por Mary Numiers e pelo seu filho, que é Henry, que se apaixona por ela e envolve, né? Mas ela sempre ficou com aquilo na cabeça, que o meu primo vai voltar, que ele vai casar comigo. Só que passaram-se muitos anos, né? Aí nós já vamos pular para 21 anos, passaram-se aí 11 anos e ele não voltou. Né? Apaixonado por Henry, eles se casam, né? Enfim, Henry Numiers, que é o Cavaleiro da Fé, junto com Berthe Somerville e Dona Ivone, se casam. E durante 3 anos eles são felizes. Eles têm a vida que a gente sonha, né? Quem não sonha uma vida de felicidade, de tranquilidade, de paz, de alegria, sem doença, sem nenhum problema? Mas a Terra é um mundo de provas e expiações. A gente não veio aqui para viver o paraíso, né? Então as dores e as provações chegariam num instante. Chegariam. Só que a vida nos permite um período para nos prepararmos emocionalmente, para a gente vencer as nossas próprias limitações. Porque Berthe de Somerville e Dona Ivone reencarnou para auxiliar a morte que ela causou, né? Ao Cavaleiro da Fé, né? Ao Luiz de Narbonne, nas Voragens do Pecado. Então ela veio para se reconciliar com ele. E 3 anos ela conseguiu. Mas o que acontece? Vamos então lá para o seu primo, Luiz de Stannisburg. Passado um tempo, ele ficou fora, o seu pai morreu, ele virou artista, né? Desenvolveu aí a pintura, ele escrevia teatro, que era muito comum naquela época, e se envolveu com um conde chamado Conde de Pracontal, cujo nome é Fernando de Gors, que é nosso conhecido também, porque
foi lá no livro Nas Voragens do Pecado, ele foi o príncipe, não, ele foi o Reginaldo de Trulles, né, que fazia parte da tropa do Luís de Narbonne. Então ele reencarna, ele é o Cade Provençal, ele é muito rico, e ele fica amigo, né, e fica quase um patrão, né, do Luís, e o Luís desenvolve a sua arte para ele. Chega um período, então, que ele tem vontade de voltar para encontrar com a sua prima, para casar com a sua prima, porque foi um pedido da sua mãe. E ele retorna, então, para Numiers. E aí o que acontece quando ele chega, né, lá no povoado de Numiers? Ele reencontra, né, a Berthe, ele reencontra o seu irmão, ele fica até morando lá na casa, passa um período, né, de férias, e ele descobre que ela havia casado-se com o Henri de Numiers. E aí, o que ela percebe com o passar dos dias? Ele percebe que a Berthe havia se apaixonado por ele. E ele também sentia uma atração, né, por questões, porque ele fora noivo dela nas Voragens do Pecado, né? Então tinha um vínculo sentimental, e também reencarnou, porque fora cúmplice de Ruth e de Carolina. Então ele reencarnou para auxiliar, junto com Berthe, a reconciliação com Henri de Numiers, com Luís de Narbonne, né? Então, dentro de si, ele percebe, ele faz uma reflexão. E eu vou ler para a gente aqui como que é interessante, como que a consciência, no momento exato, ela nos favorece, ela nos conclama, ela nos chama à razão. Né? Por isso é importante a importância do Espiritismo, através da lei da reencarnação e da fé raciocinada, da gente pensar que nada acontece por acaso, que a vida nos chama, que a vida nos traz símbolos em todas as circunstâncias. Mas aí é a voz da consciência dele que diz assim, e ele está falando consigo mesmo: o dever aconselha-me a partir, dizer adeus para sempre a estes amigos queridos, para evitar um drama, uma desonra. Olha que lucidez desse homem, pois Berthe, como esposa de outro, deverá ser sagrada para mim. Um amor fraterno, ele é consciente, ele é pleno, e não tem como nos lembrarmos das palavras de Paulo: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, este eu faço. Por quê? Ele continua: porventura, meu Deus, terei o destino de jamais poder viver entre os que amo? Sim, partirei. Olha o que ele diz: sim, partirei. Amanhã disporei as bagagens, encaixotarei os quadros e nunca mais voltarei a Stannisburg, para que Berthe e Henri continuem felizes. Essa é a voz da consciência. E nós vamos ver mais no final do livro que essa voz da consciência foi despertada pela sua mãe, que estava já desencarnada. E queria, como todos aqueles que vão secundar as nossas vidas, o suporte emocional através da inspiração, através da intuição, através do sono, através do despertar da nossa consciência, para os momentos importantes, os momentos decisivos da nossa vida, da nossa encarnação, para que não tenhamos que vir numa outra encarnação para fazer a mesma coisa que deveríamos fazer nesta, porque foi o que aconteceu. Por isso que existe o drama da Betânia. Eles não conseguem se ajustar aqui, nenhum dos três, nem o Henri, nem a Berthe, nem o Luís, e nem o Fernando de Gross, que é o conde de Pracontal, nenhum deles. Então eles têm que retornar novamente. O Arnold também não. Também nós vamos ver que ele não aproveita esta oportunidade, né? Mas a consciência sempre nos oferece. Então isso a gente tem que parar, pensar o que a vida está me conclamando hoje, agora. Um livro, uma palestra, uma música, uma reflexão, uma meditação, uma prece, uma intuição. Vamos abrir os ouvidos, né, para ouvir a voz da consciência, que ela sempre nos conclama ao melhor da nossa vida. Porque a felicidade não está nos atos. Isso a gente aprende com Berthe. Ela achou que seria feliz fugindo com Luz, que ela foge, né? Segundo eles, ela é raptada por Luz e vai embora. E por isso ela traiçoa o Henri, por isso que ele começa então
na vida de embriaguez, bebendo lá e desarvorado emocionalmente. Porque a gente não ouve a voz da consciência, porque a felicidade não está nos atos em si, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nas consequências dos nossos atos. Se as consequências forem felizes, o ato não é bom nem é mal. Ele é o útil para a nossa felicidade. A gente que fala, se dói, a gente fala que é mal. Se nos traz prazer, a gente diz que é felicidade. Mas, na verdade, a felicidade está nas consequências dos nossos atos. E quais foram as consequências dos atos de Louis, de Henry e de Bert? Desastrosos. Trouxeram sofrimento para as três personalidades e tantas outras. Né? Então, ele não foi embora. Né? E o próprio Henry também percebeu que Bert estava apaixonada por Louis e vai atrás de quem? Do Tom, que é o Charles. E mais uma vez, a gente recorre a esses espíritos benevolentes que estão ali para nos auxiliar, para nos aconselhar. E então, o Charles diz assim, foi o próprio Henry o primeiro a notificar a normalidade da situação. E aí tem um ensinamento muito interessante que é assim, comumente os grandes amorosos, e Henry era um grande amoroso, deixando-se envolver pelas harmoniosas vibrações com que saturam o próprio ser, as quais se fortalecem, irradiam alimentações, tornam-se então profundamente intuitivos, extraindo por efeitos telepáticos a aura daqueles que os atraiçoam, as denúncias vibratórias ou telepáticas, que as outras pessoas não têm capacidade. Né? Ou seja, aquele adágio popular de que o que os olhos não veem, o coração não sente, é falácia, é mentira, está provado por questões que a própria ciência espírita nos explica, da telepatia, das vibrações, né, da sensibilidade, pode ser através do sono, através de um sonho, através da mediunidade onírica, pode ser por N situações, mas a gente percebe porque a aura do outro vibra isso. E ele então vai conversar com o Tom. E o Tom chama a Bert para ter um diálogo. Né? E ele é bem direto e diz assim, teu marido queixa-te de ti. Dize-me, por que fazes sofrer? Ainda está em tempo, Bert. Olha que interessante. Ainda está em tempo. E seja qual for o erro que cometas, eu te ajudarei a te libertares dele. Tem coisa melhor do que isso? Né? E desde até Charles, né? Na próxima encarnação, enquanto Vitor, irmão dele, no drama da Betânia, depois, como um outro personagem que me foge agora no momento o nome, né? Que ele vai ser um protetor, né? da Nina, depois como pai da Leila, o que ele fez todo o tempo foi auxiliá-la, mas que ela não cometesse. E aí a gente vê um caso interessante também, porque já faz tempo, mas tem um adágio popular que diz que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mete-se sim, principalmente nos tempos que estamos vivendo de tanta violência, principalmente com relação ao sexo feminino, feminicídio, quantas mortes, quantas desavenças. Né? A gente tem que interferir de forma amorosa, dando o nosso conselho e deixando o outro a decisão por causa do livre-arbítrio. Mas o conselho, o amparo, né? o despertar da consciência é função de cada um de nós. E ele faz isso. E olha que interessante o vínculo, como vem desde lá 40 anos depois de Cristo, enquanto Lígia e Sacarã, a esposa de Henry, né, que é a Bert, baixou a fronte diante do único ser que a faria humilhar-se. É a força moral que ele desenvolveu sobre ela. E tem espíritos que conseguem fazer isso conosco, encarnados ou desencarnados. Né? Desencarnados na sensibilidade, a gente treme, a gente chora, a gente arrepia, a gente soluça. É o olhar, é a presença deles, porque eles esperam de nós a nossa própria felicidade. A não sofrermos mais pelos mesmos erros. Pelos mesmos erros. E Bert fala então que não amava o seu marido. Eu não amo o Henry de Lumière. Então Thomas questiona, mas por que você casou então com ele? E aí vem a frase da Bert. Por um dever, por uma necessidade, porque ela se achava sozinha. Mas o sozinho dela não era por acaso.
E ela reencarnou para estar junto com Henry. Mas chega aqui e a gente replaneja a nossa vida e acha que deve seguir os nossos instintos mais primitivos, as nossas emoções mais imediatas, os nossos desejos, né? Como aprendi com Flávio Tavares, não as nossas aspirações, mas os nossos desejos mais imediatos. E ela continua: Henry, porém, não me é odioso, e há momentos em que chego a amá-lo profundamente, mas, de súbito, sinto horror a ele, sinto medo dele, minha alma como que sente que um dia ele foi cruel para mim e causou-me grandes desgraças. Isso não é reminiscência de vidas passadas, gente? Isso não tem como, porque está sedimentado dentro de nós e aflora no momento em que nós encontramos com aqueles que nós temos que ajustar, que nós taxamos de inimigos, ou taxamos de obsessores, ou taxamos de pessoas antipáticas, mas nós estamos aqui para ajustar. Somente o amor liberta, não a desavença. Então, o Espiritismo nos ensina que quando nós sentimos isso por outra pessoa, que façamos como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, uma mãe segurando uma filha que tem aversão, aversão mútua, que possamos fechar os olhos, fazer uma prova e dizer assim: Senhor, um de nós dois se equivocou e fez ferir o coração do outro, dá-nos a oportunidade de sabedoria de nesta vida nos ajustarmos. Então, Beth sentia isso porque é da sua própria alma. Sinto por ele uma atração forte e uma repulsão mais forte ainda. São os desafios, são as provas, para isso que a gente reencarna, para isso que a gente está aqui na Terra. Não é para ter vida boa, não é para ter as noites tranquilas e os dias e as horas vazias. E tudo suprido. O paraíso não é aqui, o paraíso não é isto. O paraíso é obrar e trabalhar pela felicidade do outro, morrer pela felicidade do outro, auxiliando. A gente só não pode viver por ele, mas dar todo o suporte quantas vezes forem necessárias. Porque a gente faz, a pessoa não obedece e a gente fica torcendo para dar errado, para depois falar assim: não te falei? Não te disse? Eu sabia, não foi por falta de aviso. Então aqui a gente aprende também como auxiliar. Eu gosto de falar assim, ter cacuete de espírito superior, de anjo de guarda. Porque a gente às vezes faz o conselho, a gente vê, mas tem que deixar o outro experimentar, o outro cair, o outro ralar o joelho, sofrer as suas próprias dores. E como o filho, o pai do filho pródigo está sempre com os braços abertos, recebendo, mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias, aquele que passou pelas experiências. E aí ela diz uma frase também muito interessante, olha só. Um dia, Padre Tom, eu vos confessei que me sentiria desgraçada se me visse para sempre banida do vosso amor. Ela confessa o amor dela, diferenciado em relação ao Tom. Mas não adiantou. Ela fugiu com luz para Bruges, que era a cidade, Ali era um condado, era uma comunidade, o Stanisburg. E ela vai então para a cidade de Bruges, fugido com luz, e o Henry Lumière fica nessa bebedeira quando começou o livro. E aí tem uma frase interessante. Franz Smith, que era amigo dele, que se suicidou, se envenenou por causa da Bertie. O Henry deu uma surra nele, porque estava falando mal da Bertie, Então, é complexo, Por isso que a gente tem que ler. Qualquer estudo é para despertar a vontade de estudar. Assim como depois do mês passado, o mês aí de Célia, tantas lives e tantos estudos profundos, de Flávio, de outros convidados sobre Célia. A vontade é pegar 50 anos depois, e enquanto não esgotarmos, e a gente não esgota, é ler toda vez, terminar e ler de novo, e refletir, repensar. É isso que os livros de John Ivone nos conclama, Porque são muitos ensinamentos, Não falta ensinamento para a gente, não falta. Muito será dado, muito será pedido a quem muito foi dado. Conhecimento não nos falta, meus irmãos. E isso é conhecimento real, É a tragédia grega, é um romance, não é filosofia, não é teoria. Você vê que ela sentia, você vê que o Luiz sabia o que tinha que fazer, mas não fizeram. E sofreram por isso. Franz Smith
que suicidara odiando-o, a Henri Numiès, agora se vingava da afronta recebida 3 anos antes e encostara-se a ele, obsidiando-o, desejou de levar ao extremo. Lei da afinidade. O outro sentiu uma afronta muito grande pelo desprezo da Berthe e porque apanhou na frente dos outros, embora nada justifique o suicídio, mas ele então criou um vínculo com o Henri Numiès. Desencarnado, ele volta para perto dele, tem acesso ao seu psiquismo e começa a influenciar a mente dele porque quer vê-lo sofrer o extremo, tudo aquilo que ele passou, que é um processo de vingança que também não vai nos levar a nada. Nenhum tipo de vingança, né? E então agora nós vamos lá para Bruges, porque quando eles chegam lá, né? Eles vivem vários anos e eles se casam e Berthe conhece então Ferdinand de Gors, que é o conde de Pracontal, que era como se fosse o patrão, né? Não era patrão, mas é aquele que empregava e comprava as obras de arte e que sustentava a vida de Louis. Ferdinand de Gors encontra Berthe e fala consigo mesmo. Olha que interessante. Que estranha mulher, dir-se-ia que a conheço há séculos. Me conhece. Ela há de pertencer-me, ainda que eu tenha de incendiar Bruges. Que mulher é essa? Que magnetismo é esse? Que energias são essas? E vamos imaginar, como disse o Charles, essas energias para o caminho do bem, para endireitar as veredas de tantas almas sofredoras nesse mundo de trevas, de provas e expiações que nós estamos passando. E foi isso que Dona Ivone fez. E o que não fará na próxima encarnação, quando retornar aqui na Terra, e que possamos aproveitar e estarmos de braços juntos, porque disse Jesus, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, que sejamos e que possamos ir criando esse vínculo de amor, de desejo, de melhora e de ajuda mútua a todos aqueles que estão em momentos menos felizes que os nossos. Ele disse que iria incendiar e não foi muito diferente, né? E o que aconteceu com Henri depois dessa bebedeira? O padre Rômulo lembrou de um amigo chamado Olivier de Guzmán e se encontraram na Índia. Olivier de Guzmán é uma das personalidades do livro Memórias de um Suicida, que a Dona Ivone psicografou. Ele é um grande trabalhador lá do livro Memórias de um Suicida. Ele é amigo de Dr. Rômulo, ele é amigo de Dr. Bezerra. Né? Então, ele é um grande cavaleiro, né? E aí ele convence Henri a ir para Bruges e lá ele estava esperando para eles irem para a França, porque a notícia é que Berthe com Louis tinham ido para a França. Mas na verdade eles estavam em Bruges. E o que acontece? Ele estava um dia caminhando por uma praça e ele para. E essa questão do magnetismo é muito interessante. Ele poderia estar em qualquer lugar da cidade, mas ele estava naquele momento ao lado de um palácio, ao lado de uma casa, de um palácio não, ao lado de uma casa, de uma residência. E ele ouve o barulho da harpa e ouve a voz de uma canção que havia escutado lá pela boca da Berthe, lá em Numières, que quem tinha ensinado era o Padre Tom. Ele falou, é Berthe! E ele fica empolgado, depois para e não volta mais. Aí ele volta para os seus aposentos. Lá ele ouve uma conversa de um rapaz chamado Hans, né, que é marido de Luciene. Luciene trabalha com Berthe nesta casa junto com Louis, né? E então eles conversam e o Hans diz, eu consigo você entrar lá na casa, vou falar com a minha esposa. E então, no outro dia, o Henri vai para a casa e encontra-se com Berthe, olho no olho, né? E aí não dá para a gente entrar, né? Que é um diálogo super interessante, super profundo em relação... porque em relação aos dois, né? Então, a vontade dele é matá-la, né? E toda a violência dele, e ela então reflete. Por que segui-lo? Voltar, né, com Henri, reatar o passado, viver novamente ao seu lado.
na obscuridade de seu nome plebeu, entre aldeões e pastores, na quinta longínqua e triste. Oh, não! Era impossível antes morrer. E aí a gente percebe que este sentimento dela, né, de aversão contra a pobre, contra os aldeões, e querer a glória, os elogios, a vaidade da cidade grande no meio da sociedade de então, vem desde Roma. Que a gente falou no livro passado, quando fizemos referência a Lígia e ao encontro dela e a relação dela com o Sacaran, que é o Charles. Em Roma, ela traiçoou o Charles para ficar o quê? Com a sociedade. Então, ainda que tantos anos depois, tantos séculos depois, ela continua com esse próprio sentimento. E isso é que atravanca a vida dela. E isso ninguém pode fazer por nós. Nós é que temos que trabalhar as nossas emoções e as nossas tendências para modificá-los. E ela então fala que vai voltar com ele, mas engana ele. Ele volta para preparar a carruagem para voltarem. Ela junta com a Luciene, despede os funcionários e ela foge para o palácio do conde de Pracontal, que é o Fernando de Góes, que estava em viagem junto com seu marido, Louis, numa caçada. Tá? O Henri de Lumière chega lá, percebe toda a trama e entra em profunda decepção. Só que antes dele retornar, né, porque ele retorna então para Lumière, é oferecido para ele uma nova alternativa na sua vida. Vejam que interessante. E quem oferece? Olivier de Guzmán. Para você ver que na vida sempre há alternativas. Sempre há caminhos para serem trilhados. Diferentes, que nos propiciem a nossa renovação, a nossa mudança, de fato, real. E o que que... Espera aí que eu perdi. O que que ele fala? Espera aí que eu perdi. Ah, tá. O que que o Olivier diz para ele? Minha filha Louise apaixonou-se por ti, tenta amá-la e dar-te em casamento, pois confia em ti. Será a tua salvação, porque Louis é um anjo, conta com 20 anos e far-te-á feliz. Mas ele recusou. Ele era apaixonado, a ponto da loucura, ao ponto do servilismo, como a gente leu lá no início do livro. Por isso ele não aceita ninguém a não ser Berthe. Nem o amor da sua mãe, do seu pai, de Rômulo, do padre Thomas. Ninguém. Deus, então, para ele era um ateu. Ele não acreditava. Ele participava da igreja, ele ouvia, mas ele não entronizou o sentimento da divindade. Né? E ele vai, e retornando para Lumière, ele então comete o suicídio. Né? Depois que ele comete o suicídio, deixa eu ver a hora aqui que está bem adiantada. 21 horas. Vou ter que acelerar bastante, meus irmãos, porque estamos no meio da história. Mas, ô Pedro, mais uns 10 minutos para eu poder arrematar aqui. O que você acha aí? Eu adianto mais uns 10 minutos que, né, o meu relógio aqui já deu 21 horas. Né? 1 hora de estudo. Como passa rápido, gente. Enfim. Então, vamos arrematar. Ele volta e comete o suicídio. Fica 7 anos sofrendo. 7 anos sofrendo. Porque o suicida traz o inferno dentro de si. Depois de todo esse sofrimento, ele então resolve ir atrás do Padre Rômulo. O Padre Rômulo, na sua sensibilidade, percebe o espírito, faz uma oração. Obrigado, Pedro. Faz uma oração para auxiliá-lo, e ele é envolvido pelos espíritos
indo para uma enfermaria, mas naquele momento ele pensa na Berthe. E o livre-arbítrio e a força do pensamento o atrai para a casa de Berthe, lá junto com Louis. E o que acontece nesse ínterim em que ele, desses 7 anos, né, passado depois mais algum tempo, o Conde de Pracontal não perde o ensejo de tê-la como amante. E Louis faz e pinta uma tela em tamanho natural da Berthe. Ele vende todas as telas, de menos essa, porque é de uma questão pessoal, emocional, da sua própria personalidade, da sua própria vida. Com todo o amor ele fez aquela tela. O Conde Pracontal fica apaixonado pela tela e ele então quer comprar. O Louis não aceita, como conhece, ficou cismado do interesse demasiado pela sua esposa. E aí ele então, o que acontece? Estou tentando resumir aqui para a gente não perder muito. Ele se afasta dos dois, né? E o Louis precisa então fazer reforma. Ele fazia reforma em obra de arte numa determinada igreja. Ele sobe no andame, cai, fica doentado e ninguém mais compra nenhuma obra de arte dele, porque o conde, que era o senhor daquela região, não permitia que ninguém comprasse se ele não quisesse, e não se fazia nada se não fosse do interesse do conde da região. Ele vai ficando pobre, 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 e o conde de Pracontal escrevendo cartas para Berthe para ela ceder, que virasse a amante dele, que todos iriam ganhar. E no momento em que ela aceita, né? Outra decisão dela, ela aceita. Ela poderia voltar para escrever uma carta para Luciene, mandar para o Rômulo, para o Thomas, para auxiliá-lo, mas ela prefere virar amante do Ferdinand. O Ferdinand vem, arruma médico e ele então melhora e cada vez mais, depois de que eles são amantes, o Ferdinand exige mais energia, mais tempo do Louis. Ele fica o tempo todo pintando, até que ele tem vontade de ir para o interior. A Berthe não quer, e ele faz ele coloca todos os seus quadros à venda, e então ele está todos vendendo, até que entra o Conde de Pracontal, e ele dá um ensejo, dá a entender que ele era amante da Berthe e que queria comprar aquele quadro de qualquer jeito, né? O Louis fica exasperado e então se sente afrontado e chama ele para um duelo, que era um processo comum naquela época. Eles vão duelar e Louis morre. E o que acontece com a Berthe? Ela diz o seguinte: a Berthe pensava apenas em vingar Louis de qualquer modo, e assim não se permitia paz para voltar-se para Deus. Não se equilibrava para tentar ainda remediar a vida e cada vez mais perdia-se nas trevas do ódio. Então, assim como Ruth Carolina, quando ela falou eu vou vingar o Luiz de Narbonne, ela vai em comunhão com a Otília e ela elabora o plano, e aqui ela fica, ela não faz oração, ela não se lembra de Deus, né? Ela não lembra do perdão. E é interessante o sentimento da própria Berthe. Olha que interessante que o Charles fala. A antiga esposa de Henri Numies não se incriminava das próprias leviandades e traições à fé conjugal. Como todos os pecadores orgulhosos, ela atribuía os próprios erros à ação de outrem. Quando nós estamos no patamar que tudo na nossa vida o culpado é o outro, nós estamos estacionados na evolução, considerando-se vítima de Ferdinand e não cúmplice dele. Na verdade, já foi cúmplice, porque foi amante, né? E ele não fez assim, né? Dentro das leis da época, foi chamado a um duelo, e ele era um bom espadachim, o outro era artista, e ele mata o outro, né? Ela, então, resolve fazer a vingança, né?
Aí mais uma vez, ela ficou afastada uns 2 meses, né, nesse processo. Ela então escreve para ele que iria reatar com ele, que ele fosse na sua casa em silêncio. Ele então vai lá, ela prepara um jantar, ela dá mostras de amor por ele e então ela serve um vinho que estava envenenado. Ele então sorve uma taça, 2 taças, 3 taças, começa a entrar em estertor e ela aproveita mais do que levá-lo à morte. Ela cospe, ela xinga, ela pisa, diz Charles, né, com a gente chega até a arrepiar, com a pontinha do seu sapato, né? E a gente sabe, quem já foi pisado no pé de um sapato alto, né? Aquela pontinha concentra uma energia no rosto, na face dele, vê ele estertorar, ele morre, ela pega no cavalo e sai correndo, buscando algum lugar, não sabia para onde ir e de repente, não pelo acaso, ela encontra a estrada que vai para Numies, demora 2 dias de viagem e chega até o padre Thomas. Não sabia se ele ainda estava lá, não sabia se padre Rômulo ainda estavam lá, né, se eles eram responsáveis ainda pela paróquia. Ela bate na porta, né, um ajudante diz para o Thomas, né, que tinha um mendigo lá que estava querendo, que ela estava toda depauperada. Aí e virando para Tom, o padre Rômulo diz: Tom, traze a ceia, meu filho. Então Bertie entrou confiante, né? Ela entrou na sala, diante de padre Rômulo, que fora seu pai carnal muito amado em existência anterior. Ela suspendeu o capuz e seu rosto cor de lírio e seus belos cabelos cor de sol mostraram-se aos 2 homens. Tom deixou escapar uma vibração de surpresa. Ó Bertie, bendita sejas! Enquanto Rômulo, caminhando para ela e abraçando-a paternalmente, dizia com as dela, misturando as próprias lágrimas: Ó Bertie, minha filha, entre e sê bem-vinda nesta casa. Há 10 anos, desde que te foste, eu esperava este momento. A neta do moleiro, então, resvalou em seus braços e caiu no chão sem sentidos, vencida pelo cansaço e as emoções. Eu li porque isso daqui para mim é o retorno do filho pródigo, né? Que vai nas suas experiências, que gasta as suas energias em todas as circunstâncias, que comete os seus, que retorna ao aprisco do pai. Não dura muito tempo, 2 meses, e ela desencarna. Quando ela acaba de matar o Ferdinand, seu amante, o Henri de Lumière ali estava. Ele fica horrorizado, sucumbindo exausto de dor elevada às últimas possibilidades, e exclama: meu Deus, não posso mais. Socorrei-me por piedade, tirai-me daqui. Quero ir para o padre Rômulo, somente ele me confortará. Retorna espiritualmente e é então recolhido para uma enfermaria, em que ele então é recolhido e vai se preparar junto com o Luiz, que já havia desencarnado há um tempo, e junto com Bert, que 2 meses depois, né, partia para uma nova reencarnação, com novas oportunidades, com outros planejamentos, e tirando o Rômulo, Dr. Bezerra, o Thomas, Charles e a Maria Lumieres, que é a Blandina, né, que conseguiu redimir naquela vida pelo amor e pelo sofrimento de amar um filho e vê-lo suicidar-se, pelo sofrimento disso, conseguiu redimir a sua alma. Todos os outros, Bert de Samerville, Dona Ivone do Amaral Pereira, Henri Lumieres, Luiz de Narbonne, Roberto de Canaleiras e Luiz, o seu noivo, no livro anterior, vão se reestruturar
para uma nova oportunidade, uma nova encarnação que está descrita no livro O Drama da Bretanha, em que fecha, né, 3 romances, estes 3 exemplos, essas 3 passagens dessas almas, reforçando para nós que a vingança não nos leva a nada, somente o perdão, somente a reconciliação, somente o reajuste das nossas próprias consciências em relação à dor, né, da nossa própria consciência, porque não existe outro processo na vida, não existe outra maneira de nós ajustarmos a nossa vida, né, senão essa conscientização. E para encerrar, fica aqui uma frase do Padre Thomas, né, do Charles, para Berthe de Somerville, lá no plano espiritual, que serve para todos nós que ainda estamos enfeixados nessa carne, para aproveitarmos ao máximo as experiências aqui na carne. Porque ela diz: e agora? O que eu tenho que fazer? E ele diz: será necessário sublimar esse amor, minha Berthe, amando-os, Henry e Louis, espiritualmente como a irmãos, assim como me amas, como eu te amo. O amor fraterno é doce, compassivo e eterno, e jamais provoca desgostos. E aí vem o comentário dele. Berthe, porém, ainda não compreendia a sutileza do amor espiritual. Amava Henry e Louis com o amor humano e sofria saudosa de ambos até o desalento e o desespero. Que saibamos nós sublimar o nosso amor com todos aqueles que estão ao nosso redor, ao amor fraterno, aquele que auxilia, aquele que esquece, aquele que não lembra de si, mas que se importa com a felicidade e com a paz daqueles que estão ao nosso redor. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, nos inspire, nos auxilie, para que tenhamos a certeza, para que tenhamos a decisão, né, a coragem e a sabedoria para empreendermos da melhor maneira possível os melhores caminhos aqui na Terra. Não existe caminho errado. Nenhum caminho que Beth falou, a gente pode falar errado, é certo. Foram experiências, foram escolhas dela, mas hoje, no dia 25 de julho de 2020, ela já se reestruturou de uma grande quantidade de todas essas atrocidades que ela participou. E nós? A quantos anda a nossa vida? As nossas expectativas em relação àqueles que estão conosco, em relação ao nosso futuro, em relação ao entendimento do que é a encarnação, com o objetivo de amar fraternalmente todos aqueles que estão ao nosso redor. Então agradeço a todos os companheiros que estiveram aqui comigo, que acompanharam, né, a saga, mais uma parcela da saga da vida da Dona Ivone do Amaral Pereira, de tantos exemplos que calem fundo em nossos corações, que os espíritos benevolentes possam nos inspirar, possam nos auxiliar, estar conosco, nos fortalecendo. Jesus possa aumentar a nossa fé, para que, com amor profundo, com todas as oportunidades que Ele nos oferece, nós tenhamos a lucidez necessária para tomar sempre a decisão que vai trazer paz para os nossos corações, ainda que hoje é uma decisão que venha trazer sofrimento para nós, que venha trazer dor aguda, mas que vai sarar, que vai minorar as dificuldades das nossas consciências. Fica conosco, Senhor, e despeça-nos na tua paz. Muito obrigado, meus irmãos.